Barcelona do século ou Real Madrid do século? Este é o Mano a Mano que tá começando agora para vocês aqui. A gente já entrou em discussões aqui na hora de decidir o time do século do Real Madrid e o time do século do Barcelona. Acho que teremos mais discussões na hora que a gente decidir aqui quem vai vencer essa. Vitor Valdés ou Cacilhas? Formiga, você vota em quem dos goleiros? Cara, eu acho que, assim, houve até um debate, acho justo a gente ter levantado o nome do Navas rapidamente aí, mas o Cacilhas está entre os melhores da história na posição. Foi feito, por exemplo, embates do nível, assim, Cacilhas ou Buffon, esse nível de embate aí, né? O Valdés, para mim, não é nem o melhor goleiro da história do Barcelona. Você tem o Zubizarreta, você tem o Ter Stegen agora. Então, eu acho que a Cacilhas aí, para mim, até fácil, até porque a seleção espanhola nos deu essa resposta. Aqui eu achei até que eu tinha pensado em Ter Stegen, porque eu acho Ter Stegen mais goleiro, né, do que o Vitor Valdés já na eleição aqui do goleiro do Barcelona. Mas o Vitor Valdés fez mais história, né, foi mais importante aí nas conquistas de títulos do Barcelona. Então, já que nem venceria o Valdés pra mim nessa entre Ter Stegen e Valdés, também não vence contra o Cacilhas. Cacilhas pra mim é bem melhor e bem mais importante para a história do Real Madrid. Vitor Sérgio, 3-0? Então, é 3-0, mas só para o pessoal poder entender, né? Primeiro a gente foi buscar quem era mais representativo para o clube nesse século, e aí depois a gente foi votar, a gente está votando agora dentro dessa representatividade quem foi melhor. Porque nos dois goleiros tem discussão, né? O Navas ganha mais do que o Cacilhas no século, né? O Cacilhas ganha 2 Champions, verdade. O Navas ganha 3. O Cacilhas teve momentos no Real, por exemplo, ele sai do Real falhando e agarrando mal, aquela final de 2014. Então talvez o Navas no período, e também um período menor, tenha sido menos irregular. Mas o Cacilhas tem toda a representatividade. E aí essa representatividade também tem com o Valdés, porque o Valdés agarra muito, por exemplo, na final de 2006. Quem pega lá, o Arsenal perde pelo menos 2 gols na cara do Valdés, que o Valdés defende. Então, ainda que fosse o goleiro sujeito a chuvas e trovoadas, na representatividade dele, ele é mais importante que o Ter Stegen, mas o Cacilhas é bem melhor. Então, o Cacilhas leva essa. Vamos para a lateral direita, que tem Daniel Alves do lado do Barcelona e Carvajal do lado do Real Madrid. Ontem, hoje, sempre, Vitor Sérgio, o Daniel Alves, ou não? Tem uma briga aí? Não, eu acho que é uma disputa em alto nível, porque eu acho o Carvajal, eu acho que ele não tem o reconhecimento que ele merece. Acho que é importante dizer. Muita gente trata o Carvajal como se ele fosse um cara que deu sorte e estava lá num timaço, mas eu acho que o Carvajal é muito importante, jogou muito depois que ele voltou do empréstimo lá para a Alemanha, ele passa a ser, mas o Daniel Alves foi bem melhor, mais importante, mais jogador, com mais habilidade, então por isso eu voto no Daniel, mas eu não gosto dessa falta de reconhecimento ao Carvajal, não. Muito bem, para você, Formiga, você vai de Daniel Alves ou Carvajal? Eu vou de Daniel Alves no ontem, no hoje, no sempre, sem desmerecer o Carvajal. Eu acho que ele fez muito, mas o Daniel fez muito mais, né? O Daniel acho que é um cara que tá, pelo que ele fez no Barcelona, ele se coloca ali numa disputa aqui no Brasil, por exemplo, tem muita gente que faz Daniel ou Cafu e tal, para você ver o nível que ele atingiu de relevância e qualidade. O Carvajal é muito grande, mas o Daniel é maior e melhor. E Piquet, muito bem, então Daniel Alves leva essa. E Piquet e erro, Formiga? Quem é que começa na zaga? Você não vai votar não, Chapa? Você já votou? Eu já falei aqui que Daniel Alves pra mim. Ah, beleza. Ontem Piquet ou erro? Eu acho que assim, o Hierro fazia, eu sempre vou nessa, você pode ter no Hierro um Piquet? Pode. Você pode ter no Piquet um Hierro? Não. Então eu vou de Hierro. Muito bem. O Vitor não gostou muito não do argumento. Ele não gostou. É difícil esse negócio porque, assim, o Piquet, ele perde em várias dessas disputas que a gente faz. E o Piquet é um cara que é titular do Barcelona, sei lá, uma década. Ele é um cara bem importante, mas é que o erro na história do clube, e gente. Representativo também. Eu acho que isso é importante. O erro ele era tão bom zagueiro quanto o Piquet, talvez até melhor nas valências, passe, posicionamento, jogo aéreo e tal, e ainda tinha uma coisa que o Piquet não tem, que é a questão da bola parada, que decidiu muita coisa Então, pra mim é fácil. Apesar de eu gostar muito do Piquet, mas não tem como.
Pra você não é tão fácil assim, Vez? Não, pra mim não é não. Eu acho que o Hierro, que também jogou muito como volante, então eu acho que talvez como jogador, eu acho que né, com tudo que você podia, com todas as ferramentas, eu acho que o Hierro era mais jogador do que o Piquet. Mas eu acho que o Piquet era mais zagueiro que o Hierro. O Piquet tinha mais velocidade, mais recuperação. O Piquet durante anos meio que contornou ali algumas deficiências da zaga do Barcelona. De fato, o Hierro, e eu era muito fã do Hierro, o Hierro tinha a cobrança de falta, o Hierro jogando de volante jogava muito. Depois que chegou o Redondo, ele voltou e aí não precisou mais jogar de volante. Mas como zagueiro, eu voto no Piquet. Boa, eu percebo assim as pessoas, quando a gente faz aqui qualquer eleição, né, do Real Madrid, as pessoas falam muito. E é curioso, né, que o Formiga foi votar no do passado e eu votei no atual, né? Eu vou de Piquet aqui por achar o Piquet mais zagueiro e por achar o Piquet mais seguir o mesmo nível, assim, mais regular. Era a palavra que eu tava procurando. Então, Piquet, eu vou nessa aqui. Puyol ou Sérgio Ramos? Tô curiosa pelo seu voto, Formiga, aqui entre Puyol e Sérgio Ramos. Mesmo que eu saiba que você é apaixonado pelo Sérgio Ramos. Não tem curiosidade nenhuma aqui pra mim. Eu não botei o Puyol nem pra você ver como é engraçado, né? O Vitor, esses dias, na discussão que a gente fez dos Galácticos e tal, se fosse erro o Sérgio Ramos, ele teria dúvida. O Sérgio Ramos, com quem foi lá, ele nem teve. E agora votou no Piquet. O Puyol não entrou no meu Barcelona todos os tempos, por exemplo. Entrou o Piquet. Eu acho o Piquet melhor que o Puyol, mas eu não acho o Puyol melhor que o Sérgio Ramos. Como eu não acho o Piquet nem melhor que o Sérgio Ramos, nem melhor que o Hierro, a minha zaga é madridista. Entendi. E a sua... Confundiu aí, mas tudo bem, vamos seguir. Eu acho que como líder eu prefiro o Puyol, mas acho que como zagueiro, até pelas valências, por como tudo que líder podia... a briga é grande, né, Vess? Hã? Como líder, a briga é grande, né? A briga ainda seria grande, né? Seria grande realmente, mas eu, como líder, preferiria o Puyol. Mas como zagueiro e por tudo que tem, pela capacidade de recuperação, de mano a mano, dos gols importantes, embora o Puyol tenha feito os seus também, dos gols na frente importante e tudo, e de personificar. E o Puyol nasceu com essa liderança porque estava dentro do seu ambiente. O Sérgio Ramos adquiriu, que também tem seu valor, né? Sérgio Ramos não é da base do Real, mas hoje talvez se você falar que jogador personifica o Real, você vai dizer que é o Sérgio Ramos. Total. Então eu voto no Sérgio Ramos. Fico curioso para saber quais os partidos que eles se filiariam aqui no Brasil. Puyol e Sérgio Ramos, a gente falou de liderança, ia ser bem engraçado. Pra você ver como eu gosto de Sérgio Ramos, viu? Porque é capaz de eu me decepcionar. Eu acho o Puyol mais... Eu acho os dois muito líderes, mas eu acho o Puyol mais líder ainda do que o Sérgio Ramos. Mas eu acho o Sérgio Ramos mais jogador, mais técnico, enfim. Pra mim é Sérgio Ramos aqui na boa. E pra gente fechar a nossa defesa, Alba e Roberto Carlos. Ficamos na dúvida aqui, tá? Entre Roberto Carlos e Marcelo. Como aquela de sempre. sempre. Discussão. Mas como o Roberto Carlos tem vencido nas que a gente tem feito aqui, né? Nos manumandos que a gente tem feito, então a gente foi de Roberto Carlos. Alba ou Roberto Carlos, Vitor Sérgio? Então, acho que o Alba teve temporadas muito boas. Na temporada passada, por exemplo, a temporada dele era excelente até os dois jogos finais, o jogo de Anfield e a final da Copa do Rei, que ele foi trágico nos dois jogos, mas eu acho que por tudo que ele fez no Barcelona não chega perto de tudo que o Roberto fez no Real. Então tá aí pra você, ô Formiga? Não, acho que não tem como. Ontem, hoje, sempre, Roberto Carlos, apesar de eu achar, eu sou o voto vencido aqui com relação ao Marcelo, e o Alba perderia para ambos, então tchau para ele. Aqui mas eu acho que é mais próximo, o Alba contra Marcelo do que Alba contra Roberto, tá? Você tem que lembrar, o Marcelo foi ótimo, o Marcelo chegou a ser reserva do Real Madrid, com mais de um treinador, então, assim, eu acho que estaria mais próximo ali. Jogar. Exatamente. Meu pai. Busquets ou Casemiro, ô Bruno Formiga? Cara, eu sou muito fã do Casemiro, mas o Busquets atingiu um nível de estar entre os melhores de todos os tempos. E é um revolucionário na posição. Com as valências físicas que ele tem, ele faz algo que é difícil, né? Ele consegue compensar várias coisas com uma técnica. Ele é um volante gênio. O Casemiro, ele é um volante absurdo,
mas eu acho que ele, assim, ele não tá com aquele passo quase no craque, né? Eu sou muito fã do Casemiro, acho essa disputa talvez uma coisa gigantesca, mas eu vou ficar com o Busquets, que, cara, é difícil, né? O Busquets tá na sua seleção de todos os tempos, do Barcelona? Cara, ele perdeu pro Guardiola, cara. Aí comemorou realmente. Sério mesmo? Não, deixa pra lá. Mas tudo bem. Formiga não é mais o mesmo? Não, tem uma boa discussão aí, viu? Eu acho bem difícil ele embasar o Busquets com o Veja o Guardiola programa como lá. volante. Volante. Acho bem difícil, mas tudo bem. Só você ver o programa. Inclusive, só existe um Busquets porque existiu o Guardiola. Tá, olha só. Olha como é que eu vou votar nesse aí. Olha como é que eu vou votar nesse aí, Tainá. Busquets, ontem e hoje. Sempre não. O sempre não, porque quando eu quero que a gente volte nesse tema quando acabar a carreira do Casemiro no Real, que eu acho que vai ter jogo. Guardem então o link deste vídeo e cobrem o Vitor Sérgio quando acabar a carreira do Casemiro pra gente ver se vai ter jogo. Eu não tenho tanta facilidade pra votar aqui. Eu vou de Busquets, mas eu acho o Casemiro... É porque o Casemiro, acho que ele consegue destruir mais do que o Busquets. O Busquets acho que consegue construir mais que o Casemiro ainda. Mas ainda acho que o Casemiro tem uma evolução a alcançar ainda na carreira. Por mais que ele já seja um cara que jogue muito, que seja decisivo e que a gente perceba isso tanto no Real Madrid quanto na seleção brasileira, sempre que ele não joga, em qualquer um dos dois, né? Tanto no Brasil quanto no Real, se sente muita falta do Casemiro. Então eu acho assim... O Casemiro, eu tenho dúvida se na posição dele ele não pisa ali já no lugarzinho de craque. Mas vamos de Busquets aqui nessa. Xavi e Toni Kroos, você vai de quem, Vitor Sérgio? Xavi e Toni Kroos? Assim, eu acho que é uma boa disputa, mas tem que votar no século por tudo que fez e a importância é Xavi, né? E pra você, Formiga? Chave, relevância, peso histórico, enfim, porrada de outras coisas mais. Mas é nivelado e aqui por cima. Aqui a gente vai precisar voltar também, mandar esse link pra vocês dois quando acabar a carreira do Toni Kroos? Pra ver se continua a mesma coisa ou não vai mudar? Eu acho que o voto não vai mudar, mas eu acho que vai ser uma boa discussão. Principalmente se o Toni Kroos continuar no Real. Mas acho que vai ser um debate muito bom, mas eu acho que não vai mudar. Também acho. Entendi. Iniesta ou Zidane, Formiga? Você vai de quem? Por sinal, vai ser tema do Polêmicas Vazias, que gravarei após essa gravação aqui. O quê? Iniesta e Zidane? Exatamente. Como o Polêmicas vai ter saído antes do Mano a Mano, então eu não vou estar dando spoiler nenhum aqui. A pessoa que já viu o Polêmicas já sabe. Então vai lá ver de novo. Zidane. Vai lá ver de novo, é maravilhoso. Já, a pessoa, e a explicação tá lá no Polêmicas, vou ter que fazer um call to action aí, né? Vamos conversar os programas, né? Tu vai aqui, quer o argumento? Vai lá, entendeu? Tipo assim, a venda casada, né? Quer saber por quê? A verdade é a seguinte, clica aqui. A verdade é a seguinte, Tainá, nós temos muito que aprender com o Bruno Formiga no que diz respeito a engajamento, né? Nós somos dois miseráveis no que diz respeito à comparação com o Bruno Formiga. Você, Vitor Sérgio, vai de quem? Iniesta ou Zidane? Cara, se você for pensar assim, que o Iniesta ele estava dentro de um modelo muito harmônico e que ele tinha ali a questão do Xavi Iniesta, Iniesta Xavi, tudo, e o Zidane ele jogou ali num Real muito menos construído, muito menos estável. Eu acho que o que o Zidane fez foi mais representativo pro clube do que o que o Iniesta fez. Mais difícil? Mais difícil? Eu acho mais difícil. Ele compensava mais coisas, mais deficiências daquele Real Madrid do coletivo. Acho que os dois têm alguns gols muito decisivos também, né? O Iniesta não era muito de fazer gol, mas fez alguns gols decisivos. Então eu tenho muita dificuldade para votar. Eu acho que o Zidane é mais pro brilho individual, embora ele não fosse um cara individualista, e o Iniesta brilha dentro de um coletivo muito importante ali.
Mas eu acho que ainda o voto, assim, pensando em melhor, eu acho que apesar de ter sido mais curto, o ápice do Zidane com o Real foi maior que o ápice do Iniesta com o Barcelona, até porque ele tinha muito mais gente dividindo ali. Votar no Zidane. Eu achava mais bonito ver o Zidane jogar assim, assim, ele tinha mais classe, eu acho, né? Um cara elegante jogando, sempre de cabeça alta e tal. São maestros muito parecidos, Mas assim, são elegantes, mas eu acho o é uma Zidane das mais votações bonito. mais difíceis da história. É que eu acho que o Iniesta jogava com jogadores mais próximos, né? Então, de alguma forma, um pouco mais fácil. Mas também acho que se o Zidane tivesse ali, ele teria capacidade e faria muito parecido com o que fez o Iniesta. Mas eu vou de Zidane também nessa aqui. Então, Zidane, 3-0 nesta contra o Iniesta. Ronaldinho Gaúcho contra Cristiano Ronaldo, Vitor Sérgio Rodrigues. Você vai de quem? Então, aí você tá pegando, assim, talvez seja a mais cristalina votação de ápice contra consistência, Longevidade. né? Consistência. Então, em termos de brilhantismo, em termos de brilho no olho, em termos de magia, logicamente que o voto é no Ronaldinho e como poucos foram na história. Mas eu acho que você tem que privilegiar a história mais sólida, a história mais duradoura, a história mais difícil de ser feita. Então, com todo o carinho, ainda que eu tenha tido 2 anos e meio ali de encantamento, de lembrar do tempo que eu via futebol como criança. Eu já falei isso algumas vezes. Eu passei a minha adolescência inteira achando que o Zico não era uma pessoa de carne e osso, que eu achando que o Zico é verdade. Eu passei minha infância e adolescência achando que assim era o Super-Homem e o Zico eram iguais, assim, eram pessoas que eu nunca conseguiria conhecer porque eu não imaginava. E eu relembrei disso vendo o Ronaldinho, né? De você ver um super-herói, mas o voto eu acho que correto tem que ser no Cristiano Ronaldo. Você falou isso pro Zico, Bessi? Já falei algumas vezes. E ele riu da sua cara? Ele riu. Inclusive eu fiz um texto quando ele fez 60 anos. Eu abro o texto falando isso. Que eu passei boa parte da minha vida achando que eu nunca poderia encontrar o Zico, porque eu achava que o Zico não era uma pessoa de carne e osso. Eu achava que ele era um super-herói. Muito foda. Vida! É redondo mesmo o negócio do planeta Terra. E aí, não só trabalhei com ele. E o Vitor Sérgio foi trabalhar com ele. Não só trabalhei, como viajei com ele, como ainda quebrei o pau com ele no ar algumas vezes. Pra falar do Cristiano Ronaldo. E você? Cara, não, eu acho esse voto difícil, mas porque a gente tá falando de um auge que é grande, mas que não foi duradouro e que, por exemplo, em termos de resultado para o time, o auge do Cristiano entregou tanto quanto ou mais para um concorrente. Mas assim, quando a gente for lembrar do século XXI, hoje você fala século XXI futebol, os 2 primeiros nomes que vêm à mente são Messi e Cristiano Ronaldo, não é o Ronaldinho Gaúcho. Então assim, se eu votei no Cristiano no duelo contra o Ronaldo Fenômeno, que eu acho que o Ronaldo jogou mais que o Ronaldinho Gaúcho, nesse aqui então eu tenho que manter essa coerência, porque cara, a gente tá falando no final das contas de... Eu acho que o Ronaldo Fenômeno jogou mais e é maior e mais relevante do que... Você viu minha careta aqui, né? Vi, mas eu acho que para a função dele, assim, o que cada um tem que fazer em campo. Para mim, o Ronaldo entregou mais o que ele tem que fazer do que o Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, é difícil, cara. Eu sei que o brasileiro, ele criou e esse apego só vai aumentando, né? Você tá vendo um movimento criado em torno do Ronaldinho de identificação, que eu acho justo, é enorme, mas eu acho que a gente tem que ter racionalidade em alguns momentos. A gente tá falando de relevância histórica, de futebol, de entrega, de resultado. E aí, cara, eu não consigo. Nessa disputa eu não consigo. O Cristiano, pra mim, só vai perder pro Messi, em alguma comparação no século XXI. Eu sempre vou aqui em Ronaldinho Gaúcho, nesse caso, por encantamento. Eu já falei isso várias vezes. E aqui o meu voto continua sendo por encantamento. Eu faço esse mesmo voto contra o Messi. Muito porque os meninos já decidem também, com o Cristiano Ronaldo e com o Messi. Eu continuo achando o Ronaldinho Gaúcho muito encantador. Gostaria muito que ele tivesse tido uma longevidade. Não teve. Mas foi o cara certamente que mais me encantou jogando futebol. E acho que muito tem do Ronaldinho Gaúcho também a coisa de... Não importa pra que time você torce. Você gosta de ver aquele cara em campo. E aí acho que também tem muito isso do porquê acabar em gol
daqui a pouco não faz tanta diferença assim, porque não interessa, você tá vendo pra se divertir, pra se encantar. Acho que o Ronaldinho Gaúcho tinha muito isso. Messi ou Raul, vai ter discussão pra algum de vocês? Vai ter discussão pra você, Vitor Sérgio? Não tem discussão, mas eu vou botar de novo o ponto que eu faço. Aqui no Brasil tem a tendência a querer ridicularizar o Raul ou achar que o Raul tem muito mais cartaz do que ele merecia. Cara, o Raul foi um grande jogador. Nunca esteve, na minha visão, assim, no nível dos maiores da geração dele. Esse é mais um, talvez, que você tenha... O auge dele vai do meio de 90 até o meio de 2000, né? Então, né, você tá pegando tudo aqui, tá pegando ele para a seleção do século pela representatividade. Cara, ele jogou muita coisa. Ele nunca esteve no nível dos maiores da geração dele, Zidane, Ronaldo, esses caras, mas ele sempre foi um jogador muito bom, e não à toa ele era o maior artilheiro da Liga dos Campeões até essas duas bestas humanas aí aparecerem, e era tido como uma coisa inatingível, 71 gols. Então, tipo assim, mas você tá falando do melhor jogador da geração dele, do melhor jogador desse século, então é Messi. Pra você, Formiga? Aí não tem como, né? Messi contra qualquer um no século vai dar Messi, pô. Se pra mim, assim, eu não vou fazer... na história, pra mim, vai ter umas brigas boas. Mas no século, pra mim, muita coisa, então... Porque quando pergunta o negócio tá aí o Formiga, ele faz... sonoplasta Bruno Formiga. Isso. Mas é que ele faz mesmo, né, velho? Assim, quase uma gemida, assim, de tipo, não tem nem explicação pra esse negócio. É tipo, quem é? Tipo, né, que esse é assim. Aquelas então caretas do Filipão, né? Esse é muito bom também. Então o Messi leva essa, também não vou nem falar nada aqui. Suárez e Ronaldo Fenômeno. Puta merda. Vitor Sérgio. Cara, atenção. Bota aqui a edição, bota aqui uma atenção grande para as pessoas entenderem o que eu vou falar. Comparar o que o Ronaldo Fenômeno jogou no Real com o que o Suárez jogou no Barcelona, o Suárez jogou mais no Barcelona do que o Ronaldo jogou mais no Real Madrid. Então, para mim, eu voto no Suárez, mas, bota aí, atenção, bota aí uma coisa. Não há comparação dos dois jogadores no geral. Estou falando o que cada um fez no seu clube. Para mim, eu voto no Suárez. A nossa briga aqui, a nossa discussão aqui é essa, né? O que os caras jogaram neste período aqui, neste século, com a camisa do Barcelona e com a camisa do Real Madrid. Formiga, Suárez ou Ronaldo Fenômeno? Rapaz, a comparação do que cada um fez pelo seu clube, em termos de conquistas, relevância, números e tal, realmente não tem comparação. Eu acho que em nível de atuação tem, e como jogador, eu acho que no final das contas eu sempre contrataria o Ronaldo, que não é o melhor Ronaldo, apesar de ser o melhor Suárez do Barcelona, que tinha uma companhia absurda e tal, e o Ronaldo também, mas eu acho que ele colocou de escanteio o Raul, a gente teve a briga aí de quem foram os melhores galácticos, sobrava a dúvida só se era Zidane ou se era Ronaldo, mas acho que o Ronaldo no século ainda jogou muita bola, ali pelo menos até 2005, 2006, é picotado, mas cara, é diferente de uma disputa que a gente falou há pouco aí, onde você está falando do Ronaldo com o Ronaldinho Gaúcho, onde eu acho que os caras estão em entregas, em nível e tudo, em continuidade, longevidade, qualquer coisa, para mim, muito distante. Eu acho que não é a discussão aqui de Ronaldo com Suárez. O Suárez, ele não tem a pecha de ser o melhor 9 do mundo, ou nunca teve essa pecha cravada. O Ronaldo foi durante o tempo que ele teve respirando, né, em campo, que ele ainda tá. Então eu acho que o Ronaldo... Eu vou de Ronaldo Fenômeno. Pô, Tainá, hoje foi tranquilo, você não acabou em nenhuma sinuca de bico, só na última. Não, só na última. Que essa última aqui é doída, porque eu acho que assim, as últimas 2 temporadas do Suárez, pra mim, apesar dos números não serem números ruins, dessa temporada não são números ruins, mas ele tá meio morto em campo, assim. Não sei se ele tá respirando, já que o Formiga falou em Não, porque esse Suárez aí é o quê? O Suárez mesmo do Barcelona é 15, 16,
16,5, 17, vai. Não, 17, até 17 ele jogou. 3 anos, né? São 3 anos. Acho que é isso. Até 18, por exemplo, temporada 17, 18, o problema dele era fora de casa. Em casa ele jogava pra cacete, né? Então, exatamente. E o Real e o Ronaldo, né? Se você pegar, outro dia eu fiz até eu fiz recentemente um vídeo lá no meu canal falando sobre se os Galácticos deram certo ou não. E ali eu vou buscar, o Ronaldo ele vai muito bem em 2002, 2003, vai bem em 2003, vamos dar o coisa aí, vai muito bem em 2003, 2004, a partir de 2004, 2005 ele já começa a cair muito, com muitas lesões, então você tem esse componente aí também, a produtividade do Ronaldo no Real, ela dura ali 2 temporadas, se você dá uma forçada, 2,5, né? Enfim. Mas a do Suárez também não é muito mais que isso. Né? Mas... E aí eu acho o Ronaldo Fenômeno mais jogador. Eu também. Então aqui eu vou de Ronaldo Fenômeno. Ficou assim, então, o nosso mano a mano do século do Barcelona. Do século. Fique claro, do século. Só para ver o tamanho desculpa, só para ver o tamanho do abismo. O que o Ronaldo tem de gols pelo Real Madrid, o Suárez tem de passe para gol. Só não, osso, assim, porque ele fez muito mesmo, mas eu entendo, eu acho que a gente tá falando na prática de 2 anos contra 3, né, na pegada massa. E aí, tu preferia ter quem no teu time? O Suárez de 3 anos ou o Ronaldo de 2, né? Acho que é por aí, sei lá. Muito bem, então ficou Casillas no gol, Daniel Alves, Piqué, Sérgio Ramos e Roberto Carlos. Busquets, Xavi e Zidane, Cristiano Ronaldo, Messi e Ronaldo Fenômeno. Maria. Mas você imagina Zidane, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo Fenômeno? Tá maluco. Não precisava nem de Ronaldinho Gaúcho pra encantar um negócio desse. Então se tiver mais sugestão pra gente, vocês, por favor, deixem aqui nos nossos comentários, que a gente tá sempre de olho nas sugestões que vocês estão dando. Tem polêmica aleatória aí, não tem não, Chapa? Tchau. Polêmica aleatória. Opa! A polêmica aleatória, ela é de... Pra mim não tinha nem discussão, tá? Mas eles acham que tem discussão. Não, pra mim também tem não. É tipo Messi qualquer um. O extremo do inverno e o extremo do verão. Não é que se prefere inverno do que verão, que aí também pra mim já não tinha discussão. Mas é o extremo, passar muito frio ou passar muito calor. Formiga. Cara, entre um verão tórrido que nós já vivemos, né? Quem morou no Rio de Janeiro já não tem como, né? Eu já joguei... de Fortaleza, fera. Não, mas não compara não, viu? Mas nem compara, nem faça essa... Não, tem vento. Tem uma brisinha em Fortaleza, não tem? E outro máximo é 32, 30 e pouco. O Rio, eu já joguei a estreia de uma Copa Imprensa com o Globoesporte.com de preto, com 48 graus de sensação térmica. 48. Eu não consegui nem ficar parado porque a chuteira torrava. Mas, cara, entre frio e calor, você sempre do calor, porque me remete ao sol. Obviamente, assim, um verão com céu azul e tal. Não, eu prefiro. E eu acho mais fácil se livrar do calor do que do frio. O frio é 550 edredom, roupa desconfortável. O calor ali, tu se mete no ar-condicionado, dentro d'água, porra, fica de sunga e tá resolvido. O frio resseca, porra, me deixa triste. Eu odeio, eu não gosto de frio, então... Não gosto. Sabe que esse negócio só de jogar futebol, eu fiz um gauchão aqui uma vez. O São José jogava com um gramado sintético. Joga até hoje, na verdade. Já. E fica muito mais quente, né, o gramado sintético, porque tem aqueles pedacinhos de borracha. E o cheiro de queimado da borracha. Muito, fica muito, muito quente. E aí os jogadores do São José jogavam com absorvente na chuteira. Olhavam o absorvente, mergulhavam assim na água, botavam na chuteira, porque aí aquilo segura um pouquinho, né, a água. Baita dica, aí eles botavam o pé, e aí jogavam assim pro pé não queimar, porque realmente queimava, assim. Fazendo a cobertura do jogo era um negócio quase insuportável. Vitor Sérgio. Olha só, eu estou aqui falando assim, eu discordo frontalmente do que falou do Formiga para fugir do calor, porque como é que você vai trabalhar dentro d'água, pô? Você vai trabalhar com uma piscina tônia nas tuas costas? No ar-condicionado. É brincadeira, pô. Eu falo aí eu falo pensando no gordo, porque sou gordo há 42 anos. E pro gordo, o extremo calor faz, porque gordo sua, nós gordos suamos. Emagrece o extremo calor.
E agora, você vê como eu sou. Eu morei no Rio de Janeiro minha vida toda magrinho. Porra, tava raquítico. As pessoas me encontravam na rua, perguntavam se estava tudo bem, de tão magro. E o gordo sua. E eu, no extremo calor, eu consigo a proeza de sair do banho suado. Essa sensação não existe nada pior. Então, pra mim, é frio extremo sempre. Você mete um casaco e vida que segue. Não tem nenhuma dúvida pra mim. É tipo Messi contra os outros. Mas não é preferível você tomar banho e sair suando do que você nem querer tomar banho de Boa, tão frio, olha tá? que aí foi Como? matador. Cara, Como deixa não? você congelado, ele te deixa. O calor, ele te move, o frio te congela. Isso é uma Peraí, coisa eu não até sei. química. Eu não O sei, calor, eu não o sei. calor. Eu não espalha. sei. O calor, se tá muito calor, você quer sair da cama logo. É, Você boa. quer viver. Isso. Se tá frio, Isso. você quer ficar o dia inteiro na cama, Perfeito. tapadinho, sem viver. É isso aí. É É isso aí. Eu não sei onde é que vocês estão morando, não sei qual é a situação, mas, cara, o frio, você fecha o banheiro, liga a água quente e acabou, pô. Você tá no banho quente. Sim, mas tem um momento entre você botar a roupa Vitor e entrar Sérgio. no banho. Esse meio Não, segundo não, já não, não vale a não. pena. Ligou Não, Vitor Sérgio, aquele negócio vaporzinho de- quente. Não, negócio de ir pra escola. É porque vocês dois não moraram no frio quando pequenos. Eu sou do Rio Grande do Sul e fazia mais frio na época que eu era menor. Pô, você acordar com 4 graus, com 2 graus às 7 horas da manhã pra ir pra escola, não dá pra ser feliz. Não dá. É impossível. Não dá, Então, não dá, assim, mil não dá é pra vezes você. 40 graus. Não dá pra você, sendo um balofo igual eu era, sair e chegar na escola pingando de suor porque tá 38 graus do lado de fora. Isso que não dá. Claramente eu e o Formiga somos do calor, a felicidade com o sol na rua. E Vitor Sérgio Rodrigues está adorando morar em São Paulo, que já faz um pouquinho E aí, mais pra deixar frio, claro, esse dá calor pra tem que ser respirar um perto pouco da mais. praia, tá? Porque também não adianta ser um calor no semiárido a 50 graus sem ter nem praia. Não, tá, mas igual, eu vou voltar, eu sou de Porto Alegre, não tem praia em Porto Alegre. É uma pena, você E eu não viveu ia pra duas praia. coisas ruins, sem praia e no frio. Puta que pariu, Que é mais ou menos a nossa Então, realidade hoje. Exatamente, tá vendo? Mas aqui fazia mais frio ainda. É. Mas então, a gente gosta muito do calor, ganhou o calor. Mas Vitor Sérgio Rodrigues prefere um friozinho. Eu percebo nas viagens que ele mal bota um casaquinho. E eu tô assim, encarangada com dor na coluna já de tanto frio. Tchau, beijo pra vocês. Um abraço. Tem mais Mano Mano Aleatório. Nós no próximo gordos Mano Mano. sabemos o que sofremos com 40 graus. Um abraço.